Olá, bem-vindo ou bem-vinda à parte 2 da aula do Sistema Completo do Robô. Nesta aula, o código do circuito da aula anterior será explicado. O código será dividido em arquivos separados para facilitar a legibilidade do código ao todo. Depois ele será importado no arquivo principal. Além disso, funções foram declaradas com o mesmo fim. Elas basicamente são trechos de códigos que podem ser executados através de sua invocação pelo nome. Dados podem ser passados para a função durante a invocação, os quais são chamados de argumentos ou parâmetros. Eles permitem uma maior flexibilidade do código. Neste momento, criarei o arquivo para controlar os motores de passo. É necessário clicar aqui para adicionar um novo arquivo. Digite módulo sublinhando drivers sublinhado motores sublinhado passo.py. Atenção ao final do nome contendo a extensão Python. O código deste módulo foi baseado no código usado na aula de motor de passo. Ele possui algumas modificações para acionar os dois motores de passo simultaneamente. Uma função também foi definida para a organização do projeto. Esta linha importa a classe PIN do módulo Machine. Já esta declaração importa a classe Sleep no módulo Time. Neste local, estou criando uma variável chamada pino sublinhando sentido sublinhando driver sublinhando direito que recebe um objeto de classe pin que representa um pino digital identificado como 12. Ele é configurado como saída com valor lógico 0 na inicialização. Sua função é emitir um pulso com valor lógico para o driver direito a fim de indicar o sentido de rotação do motor de passo direito. 0 para sentido anti-horário e 1 para sentido horário. Isso significa o seguinte: criar uma variável chamada pino sublinhando sentido sublinhando driver sublinhado esquerdo que recebe um objeto de classe pin que representa um pino digital identificado como 14. Ele é configurado como saída com valor lógico 0 na inicialização. Sua função é emitir um pulso com valor lógico para o driver esquerdo a fim de indicar o sentido de rotação do motor de passo esquerdo. 0 para sentido anti-horário e 1 para sentido horário. Neste trecho é criada a variável pino sublinhado passo que recebe um objeto de classe pin que representa um pino digital identificado como 13. Ele é configurado como saída com valor lógico 0 na inicialização. Assim como a variável anterior, envia um pulso elétrico para os drivers. Mas desta vez, assim que os drivers receberem um pulso elétrico com valor lógico igual a 1, realizam os procedimentos para os motores de passo percorrerem um passo. Este trecho declara uma variável chamada pino sublinhado ms1 como saída digital com valor inicial de 0. É chamada de pino sublinhado ms1, pois está ligado aos terminais ms1 dos dois drivers de motor de passo.
Acabei de criar uma variável chamada pino sublinhado ms2 como saída digital com valor inicial de 0. É chamada de pino sublinhado ms2, pois está ligado aos terminais ms2 dos dois drivers de motor de passo. Nesta ocasião, crio uma variável chamada pino sublinhado ms3 como saída digital com valor inicial de 0. É chamada de pino sublinhado ms3, pois está ligado aos terminais ms3 dos dois drivers de motor de passo. Estas três variáveis foram definidas para configurar a resolução do motor de passo. Quanto maior a resolução, mais preciso é o motor de passo. Aqui, uma variável chamada dicionário tipo passo é criada. Ela recebe um tipo de dado chamado dicionário, que é um tipo de dado composto, pois pode armazenar vários dados, e heterogêneo, pois um dicionário pode conter tipos de dados distintos como numéricos, strings, e até mesmo outros dicionários. Neste local, define-se uma função chamada realizar uma rotação nos dois motores, com diversos parâmetros. O parâmetro sentido motor direito recebe uma string indicando o sentido de rotação do motor direito. Já o argumento sentido motor esquerdo faz o mesmo para o motor esquerdo. Além disso, quantidade sublinhado passos recebe um número inteiro para indicar a quantidade de passos realizadas por ambos motores. Resolução sublinhado passo deve receber uma string que corresponde à resolução desejada. Por fim, intervalo entre passos indica o tempo aguardado entre cada passo para realizar a rotação.
Acabei de verificar se o parâmetro da função sentido motor direito tem o valor igual a string horário. Se sim, então a variável π no sentido driver direito, definida anteriormente e responsável por enviar para o driver direito o sentido de rotação desejado, recebe o valor 1. Se não, a mesma variável, π no sentido driver direito recebe 0, indicando que o sentido de rotação é anti-horário. Nesta ocasião, verifica se o parâmetro da função sentido motor esquerdo tem o valor igual a string horário. Se sim, então a variável π no sentido driver esquerdo, definida anteriormente e responsável por enviar para o driver esquerdo o sentido de rotação desejado, recebe o valor 1. Se não, a mesma variável, π no sentido driver direito recebe 0, indicando que o sentido de rotação é anti-horário. Neste trecho, uma variável chamada tupla é criada que recebe uma tupla correspondente ao valor da chave digitada pelo usuário. Estas instruções fazem com que os pinos recebam os valores da tupla, escolhida pelo usuário através da chave, contendo a ordem e os valores lógicos que os terminais MS1, MS2 e MS3 precisam receber respectivamente para configurar a resolução do motor. O primeiro valor da tupla corresponde ao valor atribuído ao terminal MS1. Ele é acessado através da sintaxe tupla, índice, em que o índice é a ordem começando por 0. Da mesma forma, o segundo valor da tupla vai para o MS2 e assim sucessivamente para o MS3. Aqui, enquanto existirem passos para serem cumpridos, ou seja, enquanto a quantidade de passos restante for maior que 0, executa as próximas instruções delimitada pelo while. Este trecho faz o pino sublinhado passo emitir um sinal alto que serve para o driver fazer o motor de passo completar um passo apenas. Como o sinal alto só serve para a realização de um único passo, é necessário emitir um sinal baixo para poder emitir um alto novamente e fazer o driver deslocar o eixo do motor novamente.
Esta instrução diminui em 1 a quantidade de passos requisitada pelo usuário. Neste local, a função sleep importada no início código através do módulo time finalmente é usada para fazer a execução do programa ser interrompida pelo tempo definido pelo usuário na variável intervalo. Lembrando, valor usado pela função é em segundos. Esta parte está pronta, rumo ao código do sensor infravermelho. Bem, adicionarei o arquivo responsável por controlar o sensor infravermelho. É necessário clicar aqui para adicionar um novo arquivo. Digite módulo sublinhando sensor sublinhado infravermelho.py. Atenção ao final do nome contendo a extensão Python. Esta linha importa a classe pin do módulo machine para configurar os pinos como digitais. Já esta, importa a função sleep da biblioteca time para uso posterior. Este trecho cria um objeto pin para definir o pino 23 do microcontrolador com função GPIO como entrada digital. Criei uma variável chamada intervalo de verificação que recebe o valor 1. Aqui uma função é declarada sem parâmetros para fins de organização do projeto ao todo. O código delimitado pelo espaçamento após esta linha é o corpo da função e será executada quando invocarmos a mesma. Neste local, verifica se o valor do pino digital 23 é 1, nível lógico alto. Se sim, a função retorna o valor true. Se não, retorna false. Pronto, partirei para o arquivo principal. O módulo principal é o próprio arquivo main.py, logo não é necessário criá-lo. Esta instrução importa o módulo criado anteriormente sobre os drivers dos motores de passo. Já esta, importa o módulo criado anteriormente sobre o sensor infravermelho passivo. Importei o módulo random para fazer com que futuramente o carro gire num sentido aleatório quando encontrar um obstáculo. Acabei de criar uma lista chamada possibilidades de sentido que recebe como elementos a string horário e a string anti-horário e serve para usar junto ao módulo importado na linha anterior.
Aqui, enquanto true for igual a true, executa o próximo código delimitado pelo while. Neste momento, usa a função print para exibir robô, andando para frente na interface de linha de comando. Utilizei a função realizar uma rotação nos dois motores do módulo drivers motor espaço, criado e importado anteriormente. Como parâmetros, usa string horário para o sentido motor direito e anti-horário para sentido motor esquerdo e 4 para quantidade de passos. Isso é feito para o carrinho andar para frente. Talvez a questão do sentido do motor direito for horário enquanto a do motor esquerdo anti-horário cause uma dúvida sobre o porquê. O motivo é que os motores estão posicionados de forma que fiquem espelhados entre si. O sentido direito para um motor é igual ao sentido esquerdo do outro e vice-versa. Esta linha utiliza a resposta da função verificar obstáculo, do módulo sensor infravermelho, importado anteriormente, para retornar o valor true ou false. Armazena este valor na variável criada, resposta da função. Enquanto a variável, resposta da função, for igual a true, ou seja, enquanto existir um obstáculo. Exibe a string robô, obstáculo encontrado, rotacionando. Na interface de linha de comando. Utilizei a função choice do módulo random, importado anteriormente, para escolher aleatoriamente um item da lista, possibilidades de sentido, criada anteriormente. Nesta ocasião, utiliza novamente a função realizar uma rotação nos dois motores, porém nos argumentos de sentidos dos motores, usa o mesmo sentido aleatório obtido pela função choice. Lembrando novamente que se cada motor rotacionar no mesmo sentido, como estão espelhados, serão sentidos opostos entre si e realizará uma rotação no veículo. Inseri a quantidade de passos como 12 para ver tempo de verificar se a rotação
Novamente a função verificar obstáculo é utilizada do módulo sensor infravermelho. Ela é usada aqui para verificar o retorno true ou false e para verificar se o carrinho continua ou não a girar. Finalizado, podemos testar o código e verificar se está funcionando. Como pode ser observado, o carrinho anda para frente enquanto não há obstáculo. Quando surge um obstáculo, ele gira para um sentido aleatório e continua a andar para frente se não existir obstáculo. Certo, posso agora modificar o circuito e o código para trocar a parte modular do sensor infravermelho pelo sensor ultrassônico. Mas devido ao tempo, isso fica para a próxima aula. Obrigado pela atenção.